Olá! Hoje nós vamos seguir com o nosso texto da raposa e do corvo. Show! Segundo parágrafo. That's for me, as I am a fox, said Master Reynard. And he walked up to the foot of the tree. Então tá bom, vamos lá. That é um demonstrativo. A gente ainda não viu demonstrativos, então vamos brincar com eles aí. Demonstrativos nada mais são do que palavras, então, que estabelecem uma relação de distância em geral entre dois ou mais objetos. Em português, a gente normalmente usa, então, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, certo? Então, eles são diferenciados, então, em masculino, feminino, perto, longe, em 3 graus, inclusive, que é estranho, e eu tenho uma genérica com os os, aquilo, isso e assim. Em inglês, eles são consideravelmente mais simples, ok? Então, eu vou ter basicamente uma diferenciação de singular, plural, perto e longe. Então, se eu estiver falando de alguma coisa que está próxima e no singular, eu estou falando então de this. Se estou falando de uma coisa que está próxima e no plural, eu estou falando de these. Se eu estiver falando de uma coisa que está longe no singular, eu estou falando de that. E se eu estiver falando de alguma coisa que está longe no plural, eu estou falando então de those. Tudo bem até aí? Então, nesse nosso caso, quando eu falo então que that, apóstrofo S, for me, esse apóstrofo S é uma contração do is, que a gente também não viu ainda. Então, vamos brincar de ver as contrações. Contração, então, é um fenômeno linguístico em que, meio que por preguiça, ou para agilizar ou acelerar a transmissão de uma mensagem em questão, eu vou cortar fonemas vocálicos de uma palavra e juntá-la com a outra. Ah, ótimo, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu tenho aqui I am. Certo? Se eu quiser, eu posso falar esse I am como um I'm. Então eu vou basicamente cortar o A, colocar uma apóstrofe e juntar esses dois. Existe uma lista um tanto extensa, vou colocar ali um linkzinho também se você quiser ver a lista como um todo. Mas em geral, essas contrações elas são um tanto automáticas e simples de se ver. Você vai pegando elas com a prática. O grande problema que você vai ter é que existem algumas contrações que elas são meio que compartilhadas. Tipo, você faz usando as mesmas palavras. Tá, como assim? Então, por exemplo, he is, ia virar então his, certo? Eu corto e coloco mais zinho. He has, se eu quisesse fazer essa contração, eu também poderia fazer a mesma coisa, certo? E aí isso vai ser visto especificamente pelo que está acompanhando. Então, por exemplo, se eu falar he's nice, eu tenho certeza absoluta que eu tô falando então que esse apóstrofo S é um is, é o verbo to be, porque ele é legal, tudo bem? Por outro lado, se eu te falasse he's taken, eu tenho certeza absoluta que esse apóstrofo S vai ser do verbo has. Porque o take, que tá vindo ali na frente, está conjugado no particípio. E a gente viu na última aula que quando eu tenho o verbo to have, nesse caso has, porque é a terceira pessoa do singular, colocado dentro de uma frase, como verbo auxiliar, eu necessariamente transformo o verbo subsequente para o modo particípio dele, ok? Então eu tenho that's for me, isso é para mim. A gente viu o for da última vez, né? Em minha honra, feito para mim. As I am a fox. Esse as é mais uma coisinha que a gente não viu, então vamos entrar então em comparativos e aproveitar o bonde para entrar em superlativos também. Então vamos lá. Comparativos e superlativos são palavrinhas que eu vou utilizar então para fazer comparação entre dois objetos ou um objeto todo. Vamos começar primeiro pelo superlativo, tá? Superlativo é exatamente isso, ele serve então para comparar um objeto em relação ao todo. Ele vai ser caracterizado então pela palavrinha most. Então, como é que funciona? Todas as vezes que eu quiser falar que alguma coisa é mais ou o mais, essa é basicamente o superlativo, bem? Então, por exemplo, Carlos is the most beautiful person in the planet, ok? E eu tenho também, por exemplo, a frase Carlos is the most cute, e aí eu tenho um problema. Todas as vezes que eu estiver falando de um adjetivo que tem 2 ou menos sílabas, eu não posso utilizar o most e o adjetivo. Eu preciso necessariamente transformar, então, o most no sufixo est. Então, ao invés de eu ter, então, Carlos is the most cute, que seria errado, eu teria que falar, então, que Carlos is the cutest person in the planet. Tudo bem? Da mesma forma como eu faço isso do superlativo, eu também vou fazer isso no comparativo. Então, o comparativo é uma palavrinha que eu vou usar para comparar 2 objetos entre si, ok? Então, eu posso falar que Carlos is more beautiful than me. E se eu estiver falando, então, por exemplo,
de um adjetivo que ele é menor do que 2 sílabas, da mesma forma, Carlos is more cute, eu não posso. Então eu preciso necessariamente transformar o more no sufixo er. Então, nesse caso, Carlos is cuter than me. Caso eu queira fazer uma comparação, tanto superlativa quanto comparativa, negação, então no caso, para o most eu vou usar o least, e não existe essa conversão de sufixo do least. E para o more eu vou usar o less, e também não existe essa comparação. Então seria Carlos is the least beautiful person in the world, e Carlos is the least cute person in the world, da mesma forma. Do mesmo jeito, Carlos is Carlos is less beautiful than me, e Carlos is less cute than me. Então, essa conversão do more e do most para um sufixo, ela só acontece, então, quando eu estou falando especificamente do more e do most. Se eu estiver falando do less e do least, isso não acontece. E por fim, eu tenho comparações de igualdade, que é quando a gente entra nesse S. Quando eu quero falar, então, que duas coisas são equivalentes, é quando eu vou usar então, esse S. Então eu posso falar, por exemplo, que Carlos is as beautiful as I am, ou Carlos is as cute as I am. Tudo isso, então, pra gente voltar pro nosso textinho, onde eu tenho, então, that's for me as I am a fox. Então, quando eu tenho esse as, eu tô fazendo, então, uma comparação de igualdade. Portanto, isso é pra mim como eu sou uma raposa. Então, isso é pra mim como eu sou uma raposa. Said é o passado do verbo to say. Então, disse Master Reynard. Master Reynard literalmente seria então o título, né, de Mestre, e Reynard, que vai ser o nome da raposa, mas isso é um detalhe interessante. Então, lá pelo século XII, na Europa, teve então os contos então, do Reynard da raposa, que era uma raposa malandra que acabou bombando bastante, ficou muito famoso na Europa. E ficou tão famoso que Reynard acabou meio que se tornando um sinônimo de raposa pra tudo quanto é lugar. Então, a história do corvo e da raposa não é necessariamente um dos contos do Reynard especificamente, só que eles se tornaram tão populares que o Reynard quase que virou um sinônimo de raposa na Europa. Tanto é que em francês, renard é nosso de raposa. Isso é só a título de curiosidade, certo? Então, disse então a raposa, ou Master Reynard, se você quiser. And he walked up to the foot of the tree. Portanto, e ele, o verbo to walk é o verbo andar, tá no passado, que a gente viu, é de sufixozinho caracterizador de passado, portanto, e ele andou up to the foot of the tree. Então, esse up to a gente vai guardar um pouquinho. The foot é o pé, e off the tree, da árvore, que a gente viu da última vez, off material. E aí a gente vem então para esse up to. Esse up to é uma maneira bem interessante de determinar então um limite. Portanto, ele andou até o pé da árvore. Good day, Mistress Crow, he cried. How well you are looking today. How glossy your feathers. How bright your eye. I feel sure your voice must surpass that of other birds, just as your figure does. Let me hear but one song from you, that I may greet you as the queen of birds. Vamos lá. Good day, bom dia, legal. Mistress é o feminino de Mr., portanto, senhora, corvo. He cried. Isso é uma coisa legal. Em geral, tem-se o verbo to cry como o verbo chorar, mas isso não é necessariamente verdade, tá? Então imagina esse cenário. O que você acha que é mais provável? Que a raposa chegou, bom dia, dona Corvo, ou que ele chegou exclamando, bom dia, dona Corvo. Então o verbo to cry, na verdade, é o verbo exclamar, ok? Ele pode ser sim chorar, mas ele pode ser, na verdade, expressar emoções em voz alta, de como você preferir. Então pode ser mas ele pode ser como você bem preferir, ok? Inclusive o verbo chorar, propriamente dito, você tem muitas vezes o verbo to weep, que é o verbo lacrimejar. Você tem uma música muito boa, que é o While My Guitar Gently Weeps, que é um exemplo legal pra isso aí. Então sim, eu posso usar o verbo to cry pra chorar, mas nesse caso ele funciona mais como o verbo exclamar do que o chorar, propriamente dito. Então, bom dia, dona Corvo, ele exclamou. Quão bem, isso é legal, a gente não viu na real as perguntinhas básicas, né? Então vamos levantar isso aí. Para que eu possa fazer meio que toda e qualquer pergunta, para descobrir tudo mais um pouco, existe uma coisinha que a gente chama então de 5 Ws e 2 Hs. Isso é interessante que esse mesmo conceito é usado até na administração, por exemplo. Mas então, basicamente, isso são as 7 perguntas que te permitem saber meio que tudo sobre alguma coisa, tá? Por exemplo. Então, o que vai ser what. Por que vai ser why. O que, porque quem vai ser who. Onde, where.
quando, when, como, how, e o sétimo que seria, então, how much, que seria quanto, especificamente, tá? Então, dentro do nosso cenáriozinho aí em específico, eu vou ter, então, quão bem, beleza? You are, você está, looking today, isso é interessante. O verbo to look e o verbo to see, ainda que eles sejam muito próximos, eles são um tanto diferentes, então sente só. Quando eu falo I see you, eu estou falando então, que eu te vejo, né? Então eu executo a ação de te ver, tá tudo bem. Sou eu que estou exercendo então a ação. O verbo to look é um verbo passivo. Na verdade não sou eu que estou olhando, mas eu estou meio que absorvendo alguma coisa, tá? Vamos. Em algum momento da física, a gente vê ótica, e a gente descobre então que na verdade todo o objeto ele meio que reflete luz pra gente e a gente interpreta isso, é por isso que a gente enxerga, né? Então sente só. Quando eu tô falando que I look at alguma coisa, o que eu tô basicamente falando então é que essa coisa reflete uma luz e eu absorvo. Então na verdade eu só tô interpretando esses sinais, não é uma coisa que sou eu que tô vendo, mas sim essa coisa tá refletindo alguma coisa e tá me passando alguma coisa. Então eu sou o receptor de tal coisa, não a pessoa que exerce tal função especificamente, tá? Por que isso é importante? Qual que é a diferença básica? Isso implica, então, que eu posso usar o verbo to look para dar noção, então, de meio que aparentar. Então, por exemplo, quando eu falo how well you are looking today, nesse cenário, o que ele está falando não é quão bem você está vendo, como você está enxergando hoje. Né? É uma afirmação meio estranha. Nossa, como você está enxergando bem hoje. Não tem nem como ele saber isso. Mas quando ele fala how well you are looking today, na verdade o que ele está falando é quão bem você está aparentando estar hoje. Ou seja, como você está bonita, como você está da hora, como você está no auge. Tudo bem? Então, how glossy your feathers. O gloss é uma palavra legal. A gente conhece, provavelmente, gloss pelo negocinho de maquiagem, certo? Qual a diferença básica de um gloss para um batom? Eu acho. Sou nenhum expert em maquiagem como um todo. Mas, em geral, um batom é uma coisa que evapore, né? O seu lábio como um todo. E o gloss, ele faz brilhar, certo? Então, gloss é um dos vários tipos de brilho que eu tenho, tá? Eu tenho o verbo to glow, eu tenho o verbo to shine, eu tenho o verbo to gloss e eu tenho bright, propriamente dito. Quando eu tô falando do gloss, eu tô falando especificamente de um brilho que ele não é inerente de alguma coisa. Ele é uma coisa mais lustrosa. Então, por exemplo, por causa da luz, meu cabelo está glossy, tudo bem? Ele tá lustroso. Ele não tá soltando um brilho próprio, legal? Se você olhar pro sol, por exemplo, o sol ele shines, tudo bem? O verbo to shine, ele tem um brilho próprio específico. E eu tenho também o verbo to glow, que é meio que uma coisa mais oscilante, mais cintilante, tipo um vagalume, por exemplo. Beleza? E eu tenho o termo bright, especificamente, que é para brilhos como um todo. E aí, tipo, how bright é alguma coisa, vou ter intensidades e afins, mas isso é um outro assunto para um outro momento. E aí eu tenho então esse yzinho, que é um outro sufixo muito interessante. Não sei se você está, se não, te aconselho. Mas se você estiver usando um caderninho para anotar essas coisas, seria muito interessante que você criasse uma paginazinha, chamasse então de prefixos e sufixos, tá bom? Porque o inglês ele é um idioma que ele é muito baseado em prefixos e sufixos. Então é bem útil você ter meio que uma página de fácil alcance ali, tipo, sei lá, a última página do seu caderno, para você estar constantemente vendo o que são cada um desses prefixos e sufixos, que a gente já passou por vários até então. Então o Y, ele é um sufixo bastante interessante, então sente só. Todas as vezes que eu tenho um substantivo, por exemplo, gloss, brilho, e eu quero transformar ele num adjetivo, por exemplo, glossy, tudo que eu preciso fazer é colocar um Y na frente dele. Então, por exemplo, eu tenho hair, certo? Que é a noção de cabelo. Tudo que eu preciso fazer para transformar esse adjetivo, cabelo, esse substantivo, cabelo, num adjetivo, é colocar o Y na frente dele. Portanto, cabeludo vai ser cabelo. Da mesma forma como gloss é brilho e glossy vai ser brilhante, nesse caso, lustroso, mais especificamente. Fez sentido? Então eu tenho aqui, how glossy your feathers, portanto, tão brilhosas, quão lustrosas as suas penas. How bright your eye, quão brilhante o seu olho. I feel sure, verbo to feel, sentir, então eu sinto. Sure é a noção de certeza, portanto, eu sinto certeza, eu tenho certeza, se você preferir. Your voice must surpass that of other birds. Então, a sua voz, eu entro no must, que é mais um modal interessante. Vamos ver então a diferença. Do must pro should. O must e o should, eles são verbos modais, então eles trabalham em vozes, tá? Então, em português, eu tenho o que a gente chama então de voz indicativa, voz imperativa e voz subjuntiva, tá? Então, em geral, o subjuntivo é aquele que, né? A voz do aniversário. Que a sua vida seja legal, que você seja muito feliz, que amanhã faça sol, que, enfim, seus sonhos se realizem. Eu tenho o imperativo, que ele serve então para dar ordens, em geral, né? Imperador.
E eu tenho o indicativo, que ele serve para dar indicações, sugestões. Então, para brincar entre o indicativo e o imperativo no inglês, eu vou usar então o should e o must. Então o should é o modal que ele vai transformar toda e qualquer frase então para o modo indicativo. E o must é o modal que vai transformar toda e qualquer frase para o modo imperativo. Tá, então por exemplo, eu tenho a frase I walk, que é a frase eu ando. Se eu colocar o modal should nela, ela se torna uma indicação, tudo bem? I should walk. Eu deveria, seria legal, ia ser importante, ia ser nice se eu andasse, ok? I should walk, eu deveria andar. Da mesma forma, se eu colocar um must dentro dessa frase, I must walk, eu estou transformando essa frase para o imperativo. Então, eu devo, eu preciso, é necessário que eu ande, tudo bem? Então, I must walk, eu devo andar. Fez sentido? Então, dentro desse nosso caso específico, I feel sure your voice must surpass. Eu tenho certeza, eu sinto certeza que a sua voz deve. O verbo to surpass é a noção de ultrapassar. O that a gente já viu com demonstrativo. Então, aquela de. Other é a noção de outro. Birds é a noção de pássaros. Então, eu tenho certeza que a sua voz deve ultrapassar a de outros pássaros. Deve ser melhor, mais legal, mais bonita, sei lá. Just as your figure does. Então, esse just as, ele vai dar uma noçãozinha então, de um assim como. A gente tinha visto então que o as é um comparativo de igualdade, certo? Então, just as é da mesma forma, do mesmo jeito, assim como, exatamente igual. Your, que a gente já viu que é um pronome, então, o seu. Figure, que é a noção de figura, imagem. E o does, que ele é um verbo que a gente sabe que ele dá aquela noção então, de executar a ação dele, certo? Então, o does, ele está substituindo o último verbo que foi mencionado na frase. Então, sempre só, figure não é verbo. Figura, your não é verbo, o just, o as também não é verbo, bird não é verbo, other não é verbo, oft não é verbo, that não é verbo, surpass é um verbo. Então eu tenho certeza, eu sinto certeza que a sua voz deve ultrapassar a de outros pássaros, da mesma forma, assim como a sua figura o faz. O que a sua figura vai fazer? Então vai ultrapassar a de outros pássaros. Então o autor ele optou por não repetir a frase inteira de ultrapassar a de outros pássaros, simplesmente colocando esse does. É uma maneira não muito comum de se falar, tá? Uma coisa bem chique, rica, clássica e afins. Mas eu posso, você tem toda a liberdade de usar isso no seu inglês cotidiano, se você quiser. É por isso que é mais raro de se enxergar. Let me hear but one song. O verbo to let é a noção meio que de permitir, ok? Então, no caso, let me, permita-me. O verbo to hear, que é o verbo ouvir. But, que a gente vai deixar ele congelado aí um pouquinho. Uma canção, one song. From, que a gente sabe que é a noção de origem. Então, de origem de você, portanto, sua. Então, permita-me ouvir, deixa eu bater um pouquinho. Uma canção, uma música sua. That I may, e a gente tem outro modal que é interessante. A gente vai ver, então, o may contra o might. O may e o might, eles são modais que expressam possibilidades. Mas eles têm uma diferençazinha entre eles. Então, sente só. Temos aqui uma moeda, ok? Cara ou coroa? Escreve aí nos comentários. Então tá bom. Qual a sua chance de ganhar? 50%, né? Qual a sua chance de perder? Também é 50%. Então, nesse caso, you may win ou you may lose, certo? Sua chance de perder e de ganhar é exatamente igual. Inclusive, só para efeito didático, se você colocou o cara, parabéns. Quando eu estou falando do might, eu estou falando de uma possibilidade onde a sua possibilidade, a chance especificamente disso acontecer, ela é maior do que 50%, tá? Então o might está em algum lugar entre 51% e 99%, enquanto o may ele está exatamente 50%. Então ambos são possibilidades, só que o might é muito mais provável de se acontecer do que o may. Então, se você pergunta para sua irmã, você vai almoçar comigo hoje? Ela te responde, I may. Você vai esperar ela pra almoçar? Não te aconselho. Por outro lado, se ela te falar, I might, aí é legal você mandar uma mensagem, e aí, está chegando, e afins, tudo bem? Então os dois expressam possibilidades, só que o may é um 50-50, o might é uma coisa mais certa. Let me hear but one song, permita-me ouvir, ignora o but, uma canção sua, que eu possa, portanto é uma possibilidade. O verbo to greet, que é um verbo um tanto raro, mas talvez você já tenha escutado o termo greetings, que é uma noção de saudações. Então para que eu possa saudar você, né, então te consagrar se você quiser. As, como a gente já viu, comparação equivalente. The, a gente também já viu o artigo, ou a, nesse caso a. Queen, que é a noção de rainha. E of birds, que seria então dos pássaros. E a gente volta nesse but, que ele é interessante. Normalmente, a gente conhece o but, então, como um mas, certo?
Então, ele tem essa noção, então, de, eu gosto de você, mas tudo aquilo que vem a partir daí, ele é diferente. Então, é o que a gente chama, então, de um advérbio adversativo. Então, ele basicamente implica que eu tava indo numa direção, eu gosto de você, mas tudo aquilo que vem daqui pra frente, eu já não gosto mais. Tudo bem? O but, em inglês, ele faz uma função um pouquinho diferente. Ele é como se fosse um advérbio exclusivo. Ele tá excluindo seja lá o que vem ali na frente. Tá, mas parece meio que a mesma coisa, certo? Eu gosto de você, mas, ou I like you, but, eu tô meio que dando a mesma noção. Sim. Então, todo lugar que eu uso mas, eu posso sim usar o but. Só que tem um bônus. Nem todo lugar onde eu uso but, eu posso usar o mas. Por quê? Porque dado que ele dá essa noção então, de exclusão, quer dizer que eu posso pegar uma coisa exclusiva, coisa que o mas em português não me permite fazer. Como assim? Sente só o nosso exemplo específico. Quando eu te falo let me hear but one song, eu não tô te falando deixe-me ouvir mas uma música, concorda? Eu tô te dizendo deixe-me ouvir apenas uma música ou uma canção sua. Então, o but, ele pode ser utilizado tanto com a função de mas em português, quanto com a função de apenas, que é a exclusão em português. Fez sentido? Portanto, na nossa frasezinha aí, I feel sure, mais pra baixo. Let me hear but one song from you. Deixe-me ouvir apenas uma canção sua para que eu possa te consagrar, te saudar como a rainha dos pássaros. Então a gente consegue perceber como em 3 parágrafos existe uma infinitude de coisas que a gente pode analisar e proceder. Então na nossa próxima aula a gente vai terminar esse texto, ver mais algumas coisinhas nos próximos 2 parágrafos. E daí pra frente a gente vai começar a brincar de provinhas para reforçar um pouquinho mais daquilo que a gente já viu gramaticalmente falando. Show! Gente, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você tá achando. Deixa eu saber se tá sendo interessante, se tá sendo divertido, me dá sugestões. Me fala se eu estou conseguindo falar minimamente mais devagar. Eu juro que eu tô fazendo um esforço, mas é complexo pra mim. E eu espero te ver de novo na semana que vem. Até breve!